A maior dificuldade que nós temos no país é punir as pessoas. Eu vejo que um país que não pune não educa. O país que educa talvez não precise punir. O que nós vemos é um constante de problemas que ocorrem, de tragédias que ocorrem, e a leitura que nós temos, ela é muito séria. Quando uma jovem de 28 anos, completamente embriagada, mata 2 operários e vai até a delegacia, paga uma fiança de R$15 mil e é liberada. Quando um deputado estadual mata 2 jovens em altíssima velocidade, né? No caso, o meu filho e o amigo, havia cheirado muita cocaína, tinha bebido 4 garrafas de vinho, estava acima de 200 km por hora, não possuía direito à habilitação, porque estava cassada a habilitação dele, e simplesmente nem multa paga. Então, a leitura que fica a todos, não é apenas aos que acham que não vai dar nada, mas a todos, é a certeza de que não acontece nada. Mas se nós tivéssemos campanhas maciças de educação, provavelmente nós conseguiríamos diminuir sensivelmente, mas sensivelmente, as tragédias de trânsito. Porque nós conseguimos isso com o Maio Amarelo. E a grande maioria da população não ouviu falar. Nós tivemos uma diminuição maravilhosa de acidentes com o Maio Amarelo. Então, se nós investirmos nisso, esses 52 bilhões de reais que são gastos por ano, provavelmente vão cair e muito. O Denatran, como você falou, tem várias prioridades, né? E o que atualmente nós estamos investindo, estamos trabalhando com afinco, é na questão da formação do condutor. A gente vive num país em que pouco se tem uma cultura de percepção de risco, né? E esse deve ser o principal objeto da educação para o trânsito. E para que a gente tenha uma cultura de percepção de risco, né, uma cultura de olhar para o outro, olhar para o território e fazer escolhas que sejam escolhas seguras, né, que compreendam preservar a sua própria vida e preservar a vida do outro, né, e compartilhar espaços com gentileza, com ética, com cidadania, a gente precisa fazer formação. A gente não tem ainda uma cultura, né, para essa prevenção, para a prevenção e para o risco. E isso passa por discutir ética e cidadania, passa por discutir o conceito, né, do acidente que não é acidente. Então, como é que a gente está ensinando isso nas escolas para o nosso condutor e como é que a gente está reciclando isso permanentemente para a sociedade como um todo? Porque a gente vive numa cidade em constante transformação. Em todos os painéis, quando a gente falou de fiscalização, a gente trouxe a questão da educação como um elemento importante, né? O comportamento como elemento importante. Quando a gente falou de infraestrutura, a gente trouxe a questão da educação, né? Então, é preciso que a gente realmente invista em educação. No ensino fundamental, você faz uma capacitação dos professores, elege coordenadores, a gente está em 17 municípios, a gente atua, tem mais de 80 escolas, mais de 3.500 alunos atendidos, e com metodologia simples e estimulante para essa pequena criança. Então, ele gosta do programa, ele se sente estimulado quando você entra na ciência, na matemática, no português, com aspectos de cidadania, de comportamento no trânsito. Então, essa resposta que a gente está tendo é muito grande da meninada. Temos concursos anuais de melhores redações, melhores gibis, melhores desenhos, melhores maquetes, que isso faz com que gere uma interação maior da nossa rodovia, que o nosso negócio que mais nos motiva é redução de acidentes. E nós, em 5 anos de concessão, conseguimos reduzir em 43% o volume de mortes, volumes absolutos de mortes. Eu acho que a gente pode, como articulador e boa relação com as prefeituras, são 17 prefeituras onde a gente passa, então é possível, através da bandeira da educação, envolver outros atores e ajudar a fortalecer questões de fiscalização, do atendimento da saúde, da questão regulatória também, que às vezes sentem falta de melhoria, de aperfeiçoamento de algumas leis. Então, acho que é possível estimular, que a gente fica aí com o compromisso de, através das relações com as secretarias e os prefeitos, fazer uma rodada e fóruns municipais para discutir e ampliar um pouco a visão, não só na educação, no ensino fundamental, mas outros atores aí envolvendo também na discussão do tema. O que nós temos levado as pessoas é explicar a elas que não precisa acontecer uma tragédia na sua vida. Faça a diferença, seja a diferença.
para que todos tenhamos esse direito de ir e vir, né? A justiça não é para os mortos, não precisam de justiça. A justiça é para os vivos. Temos a questão da necessidade da fiscalização efetiva, temos a necessidade da urgência de que a tramitação desses processos, tudo, sejam mais céleres, né? E que as pessoas sejam punidas realmente. E temos a questão da punição, né, desses casos, como se fala, quando se mata no trânsito, de que essas pessoas sejam punidas exemplarmente, né? Porque exatamente eles tiraram uma vida. Dentro da educação que se está trabalhando hoje, dentro do Denatran, é a questão da melhoria da formação desse condutor. Nós temos resoluções que regulamentam essa formação. E essa resolução, que a maioria das pessoas que são aqui do trânsito conhece, é a resolução 68, que trata exatamente da formação do condutor, das instituições que são credenciadas para fazer esse treinamento. Então, hoje o CONTRAN, o Conselho Nacional de Trânsito, através de sua Câmara Temática de Educação e Cidadania, está trabalhando nesta resolução para que haja uma melhora nessa formação. Uma outra discussão que a gente tem feito, né, nessa reflexão sobre a formação do condutor, que é como efetivamente, a partir de uma discussão do currículo, pensar duas questões que são fundamentais. Uma, a concepção do Centro de Formação de Condutor como efetivamente uma instituição de ensino. Né? Então, o que se precisa ter de ferramentas, estratégias e processos para se pensar a formação, o centro de formação do condutor como uma instituição de ensino. E, paralelo a isso, né, junto com isso, como é que a gente, a partir da discussão de um currículo, forma os profissionais que atuam nesse setor? Né? Como é que a gente forma e prepara os centros que formam os instrutores e como é que os nossos instrutores podem ser formados, né? Ter uma melhoria nessa formação para conseguir atingir uma melhoria efetiva nesse processo como um todo. Pensando aí na educação no trânsito com esses 3 grandes eixos: a formação, né, geral, a formação mais específica do condutor e aí de toda essa cadeia profissional que envolve o instrutor, né, a formação do condutor, e, por fim, a questão das campanhas. Conseguir manter no consciente da população, né, as questões relacionadas à segurança viária. E de fazer a informação chegar, efetivamente, fazer com que a fiscalização aconteça, com que a punição aconteça, né, é um processo necessário enquanto a gente trabalha para construir uma nova cultura. Né? As coisas precisam ser feitas concomitantemente, mas a gente não pode deixar de fazê-las. Por tudo que a gente discutiu hoje, é tão impactante do ponto de vista da família, da questão econômica, o assunto trânsito, que eu acho que cabe essa discussão. Que poderia falar um monte de outros temas que são relevantes, mas por esses pontos que eu citei, vale a pena refletir como questões obrigatórias de inserção no currículo, o tema trânsito. Hoje o infrator ele fica 20 horas dentro do núcleo das famílias, ele vai ouvir as dores daquelas famílias. Mais 20 horas ele passa com uma psicóloga clínica para aquela pessoa poder abrir seu coração e a própria psicóloga entender o que acontece com aquela pessoa, que ela reincide às vezes, tantas vezes. E por últimas 20 horas ele passa dentro de um hospital de traumas, que nós temos parcerias. Ele vira maqueiro, ele vai pegar lá o acidentado, todo cheio de sangue, fica com ele até o momento de ele entrar no centro cirúrgico. E entre essas horas ele faz minicursos, direção defensiva, transseguro, minicursos. O resultado é magnífico. Você consegue transformar infrator em educador, porque essa pessoa vai voltar para as ruas, ela está dirigindo com os nossos filhos conosco o tempo todo. Então, são ações que não demandam milhões. São ações simples, que trazem resultados. Precisamos juntar forças, porque quando nós estamos unidos, e isso a Colômbia entendeu muito bem, quando o governo colombiano chama todas as ONGs, e todos falam uma mesma língua, conseguiram diminuir a questão da drogadição no país. Nós precisamos fazer isso com as nossas ONGs de trânsito, junto com os governos federais, estaduais, municipais, porque é o momento. Porque nós não queremos colher mais mortes. E esse país só vai acordar no momento que ele entender que, se nós não fizermos alguma coisa, talvez até 2020,
Cada família desse país terá enterrado um filho. E não é isso que nós queremos.